muito bem-vindos a mais um episódio do Pastelaria Podcast, podcast oficial da Spectra. Aqui com vocês mais uma vez, Natan, ao meu lado, Maria, tudo bem? Com esse sorriso aqui, ó, maravilhoso, alegria que emerge para todas as pessoas da mesa. Não poderia... Vocês já viram... eu tenho que fazer essa piada aqui na frente porque ela não briga comigo. Se eu fizer depois, ela vai... Vai ser depois. Anota. Vocês já viram o episódio, já a Tami, provavelmente vocês já sabem do que a gente vai falar nesse episódio e quem compõe essa mesa, mas eu convoquei essa mesa dado pedidos do nosso último episódio. Há controvérsias. Não há controvérsias. A verdade. Não há controvérsias nenhuma. Houve pedidos. O pedido, na verdade. O pedido existe. O pedido existiu em rede nacional. Verdade. De acordo com Internacional. E o primeiro corte, não sei se você sabe, mas foi a primeira pessoa a aparecer no nosso último episódio e falou: poxa, ainda não estive na mesa com Valéria. Quero tanto. Aí eu falei, bom, se quer tanto, chegou a hora. Chegou a hora. Sim. Vou unir essa mesa aqui, essa dupla maravilhosa que ainda não tinha acontecido. Que é Valéria e Iris aqui, nossas pesquisadoras, para falar do tema que vocês já viram na thumb que eu falei, que é sobre qualificação de impurezas, limites de impurezas não mutagênicas. Importante. Certo? Antes da gente começar a falar, e faz tempo que eu não gravo um Peipiano, já faz um tempo já que eu não gravo um Peipiano, né? Que a gente falou do metanol, fez os últimos episódios aqui, falou de inteligência artificial, faz tempo que não faz um Peipiano. Leandro? Aquela força? Não é o último episódio que a gente gravou. Não é. Não. Você acabou de datar. Verdade. Então você sabe quando esse foi gravado. Exatamente. Porque esse daqui o próximo episódio que vai sair, que já saiu, que vocês assistiram, Que você já viu. é o do Exatamente. Chris. O episódio 1 da Cast Série na Lasa. Pode ser o do Chris, pode ter mais, pode... Do Chris, eu falei, que quiz que a gente fez? Na verdade, tem quiz aí que o Leandro tá guardando. Vai ser cobrado depois. Já tô sendo... Isso é cobrança, não é? É cobrança, Então, aparentemente. já tô sendo cobrado. O povo tá pedindo. O povo clama, né? O povo clama. Pela conquista. Então, o último episódio que você viu pode ser o do Chris, pode ser de outras pessoas, ou pode ser esse, mas ele se refere ao podcast de aniversário da Spectra, que aí eles dão uma carteirada pra gravar com a Valéria. Não, eu só lembrei dela, porque realmente a vontade era grande de gravar. Eu comecei a gravar, eu tava lembrando disso. Um ano já? Porque eu comecei em outubro do ano passado. Então faz um ano. A gente nunca tinha gravado. A gente só nunca gravei com gravou. os meninos. Debutaram, então. Aniversário. Eu só queria dizer que eu tô muito feliz. Obrigada por atender o meu pedido. Tá vendo? Obrigada por estar aqui também. Tá vendo? E eu Mês de novembro tem 4 aniversariantes na mesa. Olha aí. Parabéns pra gente! Verdade. Catou de novo. Como se Ele falou um mês. Mas aí as pessoas, elas vão ficar, elas vão Mas, criar a conexão gente com a gente. Acho que já tá claro, né, que realmente Que a gente faz grava aniversário em outubro. Novembro. Em novembro. Tem mais uma pessoa que faz em novembro, né? Tem mais. Mais uma só? a A Tami. Tami, a Tami. só. É só a Tami, é. Quase Só, né? Só 5 uma pessoas. 5. É, São o mês que cinco. mais faz aniversário na Spectra é novembro. Filhos do Exatamente. carnaval. Exatamente. Amém. Natan não tem cara de ser filho do carnaval, não, viu? Falta sabão no pé pro menino. Então, bora. Vai. Nossos amigos aqui, ó, você tá vendo a mesa recheada de brindes do Sérgio. O Sérgio é um brindeiro, se você quiser. Seu brinde também. Se você quiser o seu brinde, fala com o Sérgio, tá acabando o ano. Esse brinde aqui, ó, que você tá vendo ali, que é a canequinha, bonitinha, com a garrafa térmica, que ele acabou de pegar na mão. Fala com o Sérgio, compra padrões. Fala que você viu na Spectra, melhores padrões do mercado. Serginho, vi padrões lá, eu quero aquele... É muito bonito essa caneca. Eu quero aquele brinde que aí tá figurando como garoto da propaganda. Ó. Você vê que ela tá, Mostrando a caneca. ela tá com a caneca que combina com a camiseta, só pra dizer, se vocês entenderam, marca no comentário, por favor. De onde é a aqui. caneca E de onde da onde é a a camiseta. Marca aí se você Se sabe. você acertar onde é a caneca, você acerta onde é a camiseta. Se você acertar a camiseta, você pode pedir o brinde pro Sérgio. Exatamente. Sérgio, eu acertei a camiseta. Exato. Mas não quer dizer que ele vai dar. Ninguém falou isso. Mas você pode pedir. Pedir você pode. Então você vai lá, fala com o Sérgio, pede padrões. O Sérgio, eu vi no Pastelaria, quero condições especiais de pagamento, quero brinde, quero tudo que você vai ter melhores padrões no mercado para usar no seu equipamento de cromatografia. Tá bom? Exatamente. O que mais? E aí, se você quiser brincar com o seu equipamento de cromatografia, que ele funcione, tudo bonitinho, vai falar com a YMC Américas, vai pedir colunas cromatográficas. Então você chega lá, pede coluninhas pra... Tá indo o quê?
Não, é que eu gosto de participar e acho que fazia tempo que eu não sentava aqui. Eu achei que eu tava falando errado aqui. Não, eu acho muito gostoso estar aqui. Faz tempo mesmo. É. Você vai falar com a YMC América, vai pedir colunas cromatográficas, falar com a Marina, falar com o Laudo, vai falar com o Lucas. Se você quiser só um tutorialzão de como usar, o Lucas vai no seu equipamento, vai te ensinar como é que usa as colunas dele, botar para rodar e durar muito tempo suas colunas. Se você quiser amostradores, os melhores amostradores do mercado, o Serginho representa também, a empresa chamada Femme Freezer. Você vai lá, vai ter amostrador inox, esposo, tudo que você quiser. Então você chega lá, Sérgio, eu quero amostrador, quero padrão, é com o Sérgio. Beleza? E o mais importante, segue a gente. O ano tá acabando, ou acabou, dependendo de quando esse podcast vai sair. Vai ter mudanças no ano que vem, de hosters. Por quê? Se você viu o podcast 1000, 1000 não, né? É o 100º ano de aniversário. 100º ano de aniversário. Não, é o Gabriel que falou. Você viu o podcast 100, o aniversário, vocês sabem que vão ter adaptações. Exato. Sem perder qualidade. Exato. Então você vai lá, segue a gente para comprar tudo isso aqui. No YouTube, Pastelaria Podcast Oficial. Tem a meta, senão eu não vou ganhar panetone. Chega na minha meta, que só 300, só aumentar para 3.000 inscritos. Você vai no Instagram, Spectra Soluções Científicas, tem tudo bonitinho. Se você está acompanhando nosso Instagram, você sabe que vai rolar, já rolou. E o que está rolando, LinkedIn também, Spectra Soluções Científicas. E nosso site maravilhoso. Você vai lá, Spectra Consultoria, ou Spectra Soluções Científicas, ou Spectra no Google, que ele vai jogar no nosso site, vai ter blog, vai ter um monte de coisa bonitinha, vão ter nossos podcasts separados por trilha de conhecimento lá, que eu falar sobre nitrosaminas. Tem lá a playlist de nitrosaminas todo dia pra você. Então, daquela moral, segue a gente e vamos papear, que faz tempo a gente fazer um papiano. Faz tempo. Então, não se esquece, aproveitando, o Leandro falou, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa os comentários, dá o joinha lá pra gente no YouTube, se você é pessoa do YouTube, se você é pessoa que prefere ouvir no carro, ouvir no dia a dia no Spotify, o áudio, apesar de que tem vídeo lá no Spotify também, segue a gente pelo Spotify e dá 5 estrelinhas. E lá no Spotify não esquece que dá pra comentar, dá pra interagir com a gente agora, então a gente também... Assim que você mandar mensagem, a gente consegue interagir com vocês e saber se a gente está no caminho certo ou não, beleza? Então, se você tem algum tipo de dúvida, sugerência, né? Reclamos, por favor, deixe lá pra gente. Escriba-nos. E aí a gente vai saber se a gente traz uma coisa nova, se a gente está trazendo o que vocês querem ou não. Caminho certo estamos, né? Passamos de 100. Aparentemente, sim. Então, mas pede o que você quer assistir, o que você quer aprender. Mas a gente não fechou a meta do ano ainda, hein? Tá, Mas aí depende deles também. Depende de todo mundo, ajuda nós aí. Exatamente. Pode começar, ó. Bater na porta das pessoas. Porta Tá em bom. porta, senão o bom velhinho não vai levar presente pra você. Exatamente. Então vamos lá, faz tempo que a gente não faz o papeando e recentemente saiu um paper bem novo, deixa eu até pegar a data aqui especificamente. Foi em outubro, foi dia 10 de outubro de 2025, então faz menos de um mês. Na verdade, menos de um mês que ele foi aceito. Eu não sei quando que ele foi publicado de fato. Mas aí, quando esse paper saiu, eu falei com o pessoal aqui, eu falei, nossa, esse paper é bastante interessante, porque é uma pesquisa de qualificação, ou seja, de limite de qualificação de impurezas não mutagênicas, que foi feito pelo consórcio IQ, utilizando, então, uma pesquisa. A gente vai falar mais com detalhes sobre isso, mas falando sobre a pesquisa deles com todos os membros, sobre a experiência de utilizar e registrar limites de impurezas não mutagênicas acima de limites tradicionais, com a experiência deles com as agências regulatórias, certo? Então, poxa, um paper que são de referências aqui que todo mundo está acostumado e que já viu outros papers provavelmente. Se você já ouviu falar sobre impurezas não mutagênicas, purga, com certeza os autores você provavelmente vai encontrar alguns semelhantes. E aí a gente decidiu então trazer isso aqui para a gente discutir, porque é um assunto mais quente, é um assunto que a gente conversa e que a gente determina bastante. Dentro daquilo da nossa perspectiva de compartilhar conhecimento com vocês, a gente vem trazendo várias informações e atualizações para vocês de limites de qualificação de impurezas não mutagênicas. A gente tem outros episódios, então, Leandro, coloca aqui no cardzinho, não esquece, para as pessoas irem lá. Primeiro você assiste esse aqui, depois você volta e assiste os outros, porque é uma coisa bastante interessante e o próprio paper traz isso para a gente, dos dilemas que as indústrias vivenciam sobre a perspectiva de submeter limites de qualificação de impurezas. Então, antes da gente começar e eu explicar um pouquinho do que o paper fala, eu vou passar a palavra aqui para a Maria dar uma introduzida, porque eles falam bastante sobre o CHQ3A e o CHQ3B, que é a base de onde a gente vai tirar as estratégias ou os guias da onde a gente tira estratégias de limite de qualificação. Então, para quem nunca ouviu falar sobre isso, Maria, aquela
pincelada breve. Pincelada breve, então vamos lá. ICHQ3A e Q3B são guias, né, do grupo do ICHQ3, focados em impurezas. O ICHQ3A é específico de impurezas de IFA, em que a gente pode ali ter não somente as impurezas de síntese, mas os produtos de degradação. E ICHQ3B específico para produto, ou seja, específico para produtos de degradação. Nesse guia, ele define quais são os limites seguros para estas impurezas, tanto em IFA quanto em medicamento. E ele traz ali 3 limites que precisam ser controlados, e a depender da concentração da sua impureza na liberação do seu IFA e medicamento e também, na verdade, na estabilidade, você precisa ali controlá-las nesses limites de notificação, identificação e qualificação. E uma vez, como a gente vai focar aqui em qualificação, uma vez que essas impurezas estão acima desse limite de qualificação, além de identificadas, elas precisam ter a sua segurança avaliada através de estudos toxicológicos. E aí, a gente está falando de guias que são guias antigos, né? Que foram publicados, se eu não estou enganada, a primeira vez em 1996. Por aí. E depois tiveram uma revisão ali no início dos anos 2000. E como a gente vem evoluindo muito com esse tema, e a toxicologia evolui muito também, até por conta dessa pegada de ter métodos alternativos ao uso de animais, etc., esses guias, não sendo revisados, eles trazem aí um cenário bastante obsoleto com relação a esse tema, e é por isso que é um paper bastante interessante. E acho até que os autores podem ter, né, tido algum insight de provocação. Eu vejo ele bem provocativo. De provocação para dar início... Vamos falar sobre isso, né? Exato, dar início a uma discussão que é muito pertinente, né? Porque, assim como eu falo sempre aqui, enfim, nas minhas palestras e enfim, eventos, nada do que está escrito, né, aqui, de como fazer uma avaliação de segurança para essas impurezas, ou seja, como qualificar essas impurezas, é o que de fato a gente faz na prática, né? Então, aqui eles são iguais, essa parte do ICHQ3A e Q3B. Então, eles trazem ali que é preciso fazer uma avaliação de genotoxicidade, o que confronta um pouco com o ICHM7, que é focado mais em mutagenicidade. Então, eles trazem a necessidade de você fazer avaliações em doses repetidas, ou seja, estudos em vivo e assim por diante, avaliar a população, enfim, N coisas que a gente faz durante estudos toxicológicos em vivo. E dificilmente a gente fala de estudos em vivo hoje em dia para impurezas, né? Então, acho que já passou da hora da gente retornar e provocar as agências regulatórias, que claro, que são as que gera e publicam esses guias todos, para que a gente se adeque à prática. E aqui eu acho que esse paper trouxe bastante para a gente quais são as principais práticas para se garantir que uma impureza ou que algumas impurezas, quando acima dos limites de qualificação, ainda assim tornam o medicamento ou o IFA seguros, né? A intenção do trabalho aqui que a gente está falando que eles fizeram é tornar público, de modo geral, a experiência dos membros do consórcio com a submissão dos pedidos, defendendo limites para impurezas não mutagênicas. E aí, assim, só substanciando o que o paper justifica aqui, a introdução ali do trabalho, parte do que a Maria já falou, eles deixam muito claro que existe uma falta de informação para guia regulatório ou falta de guias que criem boas práticas para a determinação desses limites de qualificação em diversas fases do desenvolvimento de um produto. Principalmente no caso do trabalho aqui, eles abordaram bastante as fases iniciais, que geralmente quando a gente pensa em Big Pharma, são, diferentemente do cenário brasileiro, que são as indústrias mais de genérico,
eles estão associados também à fase clínica, fase 1, fase 2, fase 3, onde eles têm que se preocupar com o primeiro lote do medicamento que vai ser colocado em fase clínica, que é diferente do que a gente vive no Brasil, por exemplo, quando a gente pensa em genérico, em uma empresa que está reformulando ou fazendo um medicamento similar e assim por diante. Então, eles deixam claro que existe essa falta de informação. E aí, inclusive, até a gente estava comentando, você mesmo estava falando sobre o ICHQ3A e Q3B para um early development ou não, né? Porque na verdade o ICHQ3A e Q3B, assim como o RDC 964, né, aqui da nossa Anvisa, que traz esse assunto, eles não se aplicam ao medicamento em desenvolvimento, né? Então aqui a gente está falando, ou IFA, a gente está falando de um late development. Late development. Ou marketing application, que eles falam. Que é já no momento da submissão do medicamento ou do IFA completo para a agência regulatória, né? Então, esses guias não tratam especificamente desse momento, mas isso não quer dizer que as impurezas não estejam lá, inclusive podendo estar em concentrações ainda mais altas que o produto acabado, uma vez que eles ainda não refinaram todo o processo de síntese ou de produção do medicamento, né? Então, são diferentes cenários. Eu, de fato, concordo com a não aplicabilidade desses guias e da nossa RDC 964 para estudo clínico, mas, ainda assim, eu concordo que durante o estudo clínico a gente precisa ter o controle dessas impurezas, apesar da população ser mais controlada e estar sendo acompanhada mais de perto. E eu acho que nessa questão de não é só não tem guia específico, mas até mesmo quando a gente empresta alguma outra legislação para garantir a segurança de um IFA do produto, garantir a segurança da população, né, nesse caso de estudo clínico, nessas etapas, se a gente empresta dos guias, por exemplo, ICHQ3A e Q3B, também não fica claro o que é, como é que a gente precisa, aliás, tá claro, mas está desatualizado o que precisa fazer para a qualificação de uma impureza, né? Então, eu acho que esse paper ele traz bem, ele usa o fato de que não existe uma regulamentação para controle de qualidade de produtos ainda em desenvolvimento, para trazer uma visibilidade para uma questão que é ainda maior, que é a harmonização de qualificação de impurezas não mutagênicas de um cenário mais amplo. Porque afinal de contas, quando a gente fala de avaliação de segurança de impurezas, o único guia que existe no mundo é esse HM7, que é específico de mutagenicidade. Tanto é que aqui eles enfatizam bastante uma coisa que a gente não usa, uma nomenclatura que a gente não usa muito aqui no Brasil, a gente coloca impurezas e produtos de degradação no mesmo pacote, que são impurezas não mutagênicas. Por quê? Porque uma vez que eu estou falando aqui que eu vou focar numa qualificação de impurezas não mutagênicas, eu já assumo que a pesquisa de mutagenicidade já foi feita, né? Quando aqui... Que eu tô classificando, né? Exato. Quando eu, aqui no Brasil, quando chega algum BO pra gente aqui, a gente tem que fazer tudo isso. Sim. Né? Ou seja, eles já estão mais evoluídos nesse sentido, porque uma eles estão impureza acompanhando tudo, mutagênica não é passível de estar presente em concentrações maiores do que as permitidas no ICHM7. Posso falar só uma coisa sobre o M7, que eu entrei aqui no escopo dele e isso eu nunca tinha reparado. O escopo do M7 começa com um documento para fornecer guia para controle de impureza em novos fármacos e em novos produtos durante as etapas do desenvolvimento clínico. Tipo, ele traz... A primeira frase do escopo do M7 é nesse contexto que a gente está trazendo. E eles já vão estar muito mais perto do desenvolvimento, considerando que eles estão fazendo todas as etapas pré-clínicas e tudo mais. Então, em teoria, eles que aparecer, eles já vão Você está no desenvolvimento fazer. da síntese, você tem... Enfim, é o que deveria ser feito, né? Acho que a gente tem um pouquinho do uso dessas regulamentações de forma retroativa, porque M7, CHM7, se eu não me engano, é de 2014. Então, a gente, né, deixou de ver isso de 2014 para trás, né? Isso, então a gente precisa olhar. Agora, não diminui o fato de que a gente também deveria, no momento de iniciar o desenvolvimento dos nossos genéricos, olhar para a mutagenicidade,
porque tem sido mais frequente ultimamente aqui da nossa experiência encontrar impurezas que a gente não tem conseguido colocar essas abordagens aqui que a gente vai falar por conta já das suas características de mutagenicidade. E aí o paper, inclusive, nessa linha aqui, ele fala que as indústrias acabam adotando as informações, dada a falta, então, né, de informação e uma diretriz, como a gente está falando, principalmente para fases iniciais, eles acabam adotando os conceitos CHQ3A e Q3B para colocar em prática, apesar de que fazem isso, a falta dessa informação faz com que muitas das próprias indústrias, elas acabam sendo obrigadas a conduzir algum tipo de estudo em animal para qualificar essas impurezas. E aí eles falam justamente que isso é um problema, e claro, a gente já sabe que é um problema, porque aumenta muito o tempo de desenvolvimento da pesquisa, definitivamente afeta o tempo da fase clínica que vai ser desenvolvida, porque se eles têm que esperar para um estudo em animal para qualificar uma impureza, para poder colocar esse medicamento sob registro para que ele possa ser testado em seres humanos, vai levar muito mais tempo do que eles pensam. O processo de desenvolvimento até ele chegar no mercado final, as indústrias vão mudando o processo de produção, elas vão otimizando o processo. Então, os limites de qualificação naquela primeira fase, que vai ser colocado na fase clínica 1, até ela chegar na fase 3, que aumentou as escalas, aumentou vários processos, já mudou, a purga já pode estar acontecendo, o processo pode estar mais eficiente. Então, eles investem muito tempo no início para chegar no final não ser necessário. Então, tem várias coisas desse sentido. E, além disso, eles citam aqui, por exemplo, que isso vai contra o que está sendo colocado hoje dos 3 R's, que são os métodos alternativos ao uso de uso de animais. Então, automaticamente, você vai na contramão do que a gente está falando para tentar fazer com que a gente não use esse tipo de situação. Então, eles fecham essa introdução da falta de informação para tentar dizer, então, vamos discutir como foi a experiência de todo mundo que hoje aplica os limites de CHQ3A e Q3B na sua experiência regulatória e vamos ouvir o que as agências têm dado de feedback. E aí eles descrevem... Deixa eu só rapidinho, desculpa te cortar, só explicar aqui quem que faz parte as empresas que fazem parte, porque eu acho importante, porque são empresas que têm esse foco em desenvolvimento... As empresas do paper, né? Exato, que são parte são membros. A Gilead, a AstraZeneca, a Johnson & Johnson, Genentech, Amgen, a Bristol Myers Squibb, o BMS, Boehringer, e é isso. É que tem mais gente da Gilead. Então, são empresas grandes e são empresas que são bastante focadas em desenvolvimento de novos medicamentos. Exato. E só um ponto que você falou, na hora que você leu o escopo do CHM7, que é para novos produtos e novos medicamentos, o Q3A e o Q3B também fala de novos IFAs e novos medicamentos. Mas não aplicado na fase clínica. Não aplicado à fase clínica, mas talvez na parte mais de pré-submissão ou para submissão. Mas o que também fica bastante confuso, porque, por exemplo, no nosso caso, a gente extrapolou esse conceito para 964, que sim fez essa avaliação retroativa de produtos que estavam no mercado, e a gente não trabalha com novos medicamentos, a gente trabalha com medicamentos genéricos, né? Então, enfim, acho que tudo isso precisa entrar em revisão, mas de certa forma a gente extrapola assim, os conceitos e as práticas, assim como a gente vai ver aqui no paper. E aí eles, então, a partir das informações dessa troca de experiência, eles criam aqui dados guias e dado know-how e dado que se tem de publicação, eles partem de uma premissa simples que é, a maior parte das toxicidades está envolvida com duração de tempo de exposição e dose. Então, é uma relação dose dependente com o tempo. Essa é a premissa básica. E a partir da premissa básica, eles mostram todas as estratégias, ou todas não, mas algumas, eles descrevem aqui algumas estratégias que são usadas pelas empresas. E aí talvez eu vou pedir para o Leandro colocar essa tabela 1, já marca aí, Leandro, a tabela 1 para você colocar aqui na tela. Gente, pausa esse vídeo agora, quando você olhar isso, já que se você não for ler o paper em si, pausa esse vídeo e olha essa tabela. É a parte mais importante de todo esse paper aqui. E aí eu vou passar a palavra para eles para ela explicar quais foram as estratégias que
eles descreveram lá. Que bom que você passou para mim, que eu queria dar uma complementada. Ah lá. Não, já tava claro. É. Não, porque eu acho que realmente o pano de fundo de toda essa discussão é realmente o fato de que existe, na maioria das vezes, né, uma correlação entre dose e tempo de exposição para toxicidade dose em função toxicidade em função da dose e do tempo da exposição. E que é justamente, se a gente quer realmente aplicar ICHQ3A e Q3B nesse sentido de fase clínica, não faz sentido, porque a gente está falando de estudos que têm uma duração mais curta. Então, também tem esse ponto que, assim, dado que a gente conhece que existe a relação entre efeito em relação dose e tempo de exposição, e a gente está falando de uma exposição mais curta, logo é muito mais aplicável dar uma certa individualidade uma individualizada talvez pro estudo clínico, justamente porque a gente, é isso, é controlado, a gente sabe exatamente qual que é o período que a gente está falando. E faz sentido essa questão. E justamente é o que acontece na tabela 1, quando eles mostram aqui, por exemplo, que o ICHQ3A e Q3B descrevem limites para qualificação de impureza que considera os limites seguros ao longo de toda a vida. Então, por que a gente vai usar um limite para que garante a segurança ao longo de toda a vida se a gente está falando de uma etapa que tem que é aguda, né? Muito mais curto? Então, essa adaptação é uma adaptação difícil, porque se a gente está falando sobre um estudo agudo, de 30 dias, não tem como extrapolar para saber o que esse efeito vai ser observado ao longo de toda a vida. E aí, será que esse valor aqui ele é plausível para um estudo agudo de 30 dias? Ele é factível? Ele não deveria ser maior? Porque a gente está falando num espaço muito curto. E depois a pessoa ainda vai ficar em descanso e vai continuar sendo observada. O que na vida, ao longo da toda a vida, a gente não sabe. A pessoa toma um remédio crônico e ela vai ter meses que ela não toma, vai ter dias que ela esquece. Então, é meio deixa a vida me levar. Né? Então, essa adaptação são as adaptações dos guias que fazem a transposição difícil. Tipo, como adaptar o guia? Sim. E daí, dado isso, como adaptar o guia, surgem, então, essas as outras possibilidades que estão em discussão, né, de uso de outras abordagens para determinar a segurança, para garantir a segurança de um produto, que variam em função realmente do conceito que a gente generaliza como less than lifetime, que é realmente qualquer exposição que não acontece de uma forma crônica. Sendo esse less than lifetime 30 dias, um mês, um ano, enfim. Menos do que a vida. Uma exposição de toda a vida, realmente. Menos que uma geração. E esse conceito, na verdade, já é bem descrito no próprio ICHM7, que descreve, de fato, que a gente conhece essa correlação efeito, no caso de M7, né, efeito mutagênico e, portanto, potencial carcinogênico, em função da dose de exposição e do período relacionado. Então, sabe-se realmente que limites para impurezas mutagênicas que a exposição acontece por menos que a vida toda, pode ser maior do que o limite que garante a segurança ao longo de toda a vida. Isso é bem estabelecido, show de bola, todo mundo usa, quando a gente tem, de fato, bem descrito qual que é o período da exposição àquela impureza, no caso. E, na verdade, o próprio M7, ele se baseia na outra abordagem, que é o que eles chamam de Haber's Law. Então, na verdade, o conceito de less than lifetime utilizado pelo M7 é fundamentado pelo Haber's Law, que é exatamente descreve essa correlação que um efeito toxicológico, ele varia em função da dose de administração e do tempo da exposição. Então, se a gente mexe na concentração e no tempo, na verdade, para manter o efeito constante, a gente pode mexer na concentração e no tempo. Então, o mesmo efeito é dado por essa correlação entre concentração e tempo, que é quem fundamenta o less than lifetime do M7. E depois surge, na verdade, a lei de Haber, então, modificada, que eles entenderam que a concentração ela é mais relevante nessa correlação do que o tempo, uma vez que a concentração está elevada ao cubo. Então, aumentar a dose significa que eu teria que reduzir muito mais o tempo para que ainda tivesse esse equilíbrio dos efeitos. Aí depois vem o conceito de Harvey, que na verdade aplica o less than lifetime em cima de um outro conceito, que é o uso de 1 miligrama. Então, só falando um pouquinho do conceito de 1 miligrama, existe um estudo que compilou diversos NOAEs de diversos ativos e comprovou que
é raro existir um composto que tenha um NOAEL que seja menor do que 1 miligrama dia. Quando utilizado o peso de um humano de 50 quilos. Então, na verdade, o NOAEL que eles estabeleceram é 0,02 miligramas por quilo em animais. E, Eu achei engraçado que ela fala rápido sempre um humano e aí parece humano. Humano. É sempre quando o peso do humano... Sempre zoa isso. Sempre zoa. Essa é uma zoa. E tem vezes que tem várias vezes repetido, né? E ela fala peso de humano. Mas não peso sou do eu que humano. falo isso? Só Você fala fala. peso do humano. Você fala do humano junto. Aí é peso do humano. Entendeu? É isso que ela quer dizer. Yo! Vai. Então, com base no NOAEL, meio que a média, não é média, né, mas acho que na verdade a distribuição dos NOAELs de diversos IFAs que realmente estão em torno desse 0,02 vezes 50 quilos, que é o peso do humano. Isso, do humano. Estabeleceu-se, então, que existe a possibilidade de que 1 miligrama dia seja uma dose segura que garante a segurança da exposição ao longo de toda a vida. E daí, então, veio Harvey e falou, se 1 miligrama dia garante a segurança da exposição ao longo de toda a vida, e Haber existe para provar que eu posso subir a dose permitida se eu reduzo o tempo da exposição, então eu consigo criar outros limites a partir de 1 miligrama dia. Então, Harvey, ele propõe que 5 miligramas por dia seria seguro para garantir a exposição a uma impureza por períodos mais curtos do que toda a vida. E, por fim, né, a estratégia que foi considerada nessa avaliação possível de ser utilizada é a classificação de Kramer, que classifica os diversos compostos em relação à sua potência de diversos desfechos toxicológicos, em relação a qual que seria esse limite permitido em função das suas características e né, de ser alocado em uma dessas 3 classes. Então, classe 1 são para compostos que têm um limite permitido de 30 microgramas por quilo, classe 2 já começa a ser um pouquinho mais potente, 9 microgramas por quilo, e classe 3, 1,5 microgramas por quilo, que também vai fundamentar toda essa decisão de fato de qual que é o risco toxicológico relacionado à impureza. E geralmente a gente usa a classe 3 de Kramer como um limite... O pior cenário para desfechos não mutagênicos também. E aí, inclusive, aí o paper demonstra bastante informação, demonstra no sentido de apresenta bastante informação sobre esses trabalhos, criando uma lógica de dizer que está muito vinculado, como eles falou, à concentração e tempo de exposição, porque ele mostra trabalhos aqui, por exemplo, que determina a segurança de impurezas de até 20 miligramas dia, com base no tempo de exposição de menos de um mês. Sim, sim. Que faz sentido, mas... E aí também só uma coisa, desculpa. O que essa tabela aqui, ela não é exaustiva, né? Então, eles capturaram as principais abordagens, mas que não necessariamente são só essas que são utilizadas para qualificação. Eu acho que nesse caso eles focam nessas numa questão mais quantitativa, né? Estratégias quantitativas de avaliação de risco. Claro que é tudo fundamentado nessa questão, principalmente do princípio dos 3 R's, que precisa fazer uma análise integrada. E que levam em consideração necessariamente o tempo de exposição. Exatamente. Seja a vida toda, seja menos a vida toda. Ou curta. Então, essa que seria a variável mais controlável. Exato. E aí também eles deixam claro a questão de CHS9, que aí é um guia específico, que trata antitumorais, e aí você pode ceder esses limites ou não, baseado em uma série de regras e especificações que eles também levam em consideração aqui, depois a gente vai falar sobre isso. Beleza. E aí, antes de chegar na metodologia, que leva ao conceito total do paper, da intenção do trabalho que eu vou ler aqui para vocês depois, eles demonstram duas publicações que foram feitas, que foram escritas para compartilhar a experiência regulatória e, espantem-se, resultados inconsistentes das agências foram identificados nesses relatórios, nessas publicações, dizendo que um trabalho, vamos dizer, parecido, quando submetido para agências diferentes, com uma abordagem muito parecida, possuem feedbacks diferentes das próprias agências. E aí eles sugerem aqui, com base nesses dados que eu acabei de citar,
que essa inconsistência que acontece entre as agências aqui gera uma certa insegurança nas próprias indústrias, vamos dizer assim, que são os sponsors que eles falam aqui, de como trabalhar estrategicamente as impurezas para mercados diferentes. E, portanto, isso pode gerar um risco grande de suprimento de, por exemplo, IFA ou de produto para dado mercado. E aí vem a importância, então, da necessidade do trabalho dessa entidade aqui, de captar informação, captar experiências das empresas com as agências para tentar harmonizar todos esses conceitos com base nas estratégias que a gente acabou de falar agora há pouco sobre como você pode justificar ou como você pode suportar um limite maior do que o CHQ3A e CHQ3B. Perfeito. E aí, como é que eles fizeram? Bem simples. Um questionário para todos os membros do consórcio do IQ. Para você, a gente estava discutindo aqui, foram feitas 70 questões. A Valéria achou demais isso. Dividido em 4 partes específicas que cobrem diversas áreas do desenvolvimento que a gente está falando, de diversas áreas terapêuticas. Então, como a gente falou, antitumoral e medicamentos comuns, eles foram separados. Se você tem medicamento em fase inicial de desenvolvimento ou medicamento em fase 2, fase 3 também, ou se foi medicamento já para colocar no mercado, que eles chamam aqui de marketing application, então também teve diferente. Então, tem várias áreas diferentes e foram feitas várias perguntas. As perguntas foram feitas de múltipla escolha para facilitar, para deixar uniformizado as respostas, e além disso tinha sim uma parte que você poderia fazer Justificar sua resposta. Exatamente, se você quisesse explicar, e aí eles avaliariam. De modo geral, eles trataram todos os dados anônimos. Eu vou olhando aqui, gente, porque é bastante coisa, então só para não deixar faltar nada para vocês, eles deixaram todos os dados anônimos e os dados foram tratados por um terceiro, tá? Dentro de uma consultoria para poder ajudar eles a serem, digamos, não enviesados e neutros, de modo geral. A maior parte dos medicamentos que foram tratados aqui são mais focados em substâncias ou em IFAs, e eles tinham um range ali de 10 miligramas a 2 gramas de dose, então é uma variação grande, ou seja, pode aparecer bastante impureza, dependendo do que a gente está falando aqui. E as perguntas, de modo geral, tinham muito a ver com a frequência das abordagens que a gente mencionou antes, a frequência do sucesso com as agências regulatórias, se as justificativas que foram feitas elas estavam dentro do que se esperavam, se estava dentro do CHQ3A ou CHQ3B, ou se tinha alguma alternativa, por exemplo, algo fora com um racional científico mais determinado. E aí também eles fizeram uma análise para tentar entender a experiência dos grupos que estavam trabalhando com isso. Então, eles mediam a experiência com a quantidade de produtos ou de processos que eram submetidos às agências. Então, 0 significa, não tive experiência nenhuma com essa pergunta que você está me falando. Eu já submeti de 1 a 5 projetos sobre essa pergunta que você está me fazendo. Então, eu tinha uma experiência razoável. Eu tenho uma experiência moderada de 5 a 15 projetos. E de mais de 15 é que você tinha muita experiência com aquela pergunta que eles estavam fazendo. E assim eles foram criando, então, todos os questionários. A gente não tem acesso ao questionário, então a gente não encontrou aqui, a gente até foi discutir, né, é interessante, que era a nossa curiosidade, as perguntas. E vale a pena fazer um comentário que o período de pesquisa foi bem longo. Para produtos em desenvolvimento começou em 17 até 23, a coleta de dados, e para os produtos no mercado de 2013 a 2023. Nossa, haja paciência, hein? De coleta de dados. Exatamente. Então, é bastante dado acumulado em um período longo que também teve bastante mudança da própria legislação. Então, você consegue pegar um cenário bem amplo dessa... É parecida com a sua própria análise que você fez também. Sim, que recentemente. Olhando ao longo do tempo. Sim, porque realmente vai mudando, né, a interpretação de todo mundo, né, da agência e de quem está das indústrias. Por isso que era legal a gente saber sobre essas perguntas, porque aí a gente também teria que ter acesso às respostas, né? Porque uma mesma empresa pode ter submetido um relatório ou um pedido em 2013 com uma abordagem lá no começo, e aí em 2020 já mudou, né? Tudo alterado, e ter outro tipo de experiência e resposta. E aí até é legal poder entender como ela mesma mudou, como ela fez a própria atualização, porque ela está se atualizando sozinha, né? Não está sendo forçada sozinha a fazer isso, não sendo guiada por alguém. Ia ser legal saber as perguntas, apesar de ser 70. Você ia ler, você não ia responder. Mas eu ia ler, sim, eu leria. A gente procurou até no Support Information, mas não tinha. Tem.
E aí, como resultado, tem vários resultados muito específicos e pontuais. A gente vai deixar o link aqui na descrição do episódio para vocês olharem em específico, mas eu vou dar alguns dados gerais, depois a gente vai começar a comentar sobre as conclusões do trabalho em si, que talvez são mais importantes do que necessariamente os números que eles trouxeram aqui. Mas, de modo geral, então, foram 20 membros, ou seja, 20 membros significam 20 indústrias, não necessariamente 20 pessoas. Então, pode ser grupos, né, que chegam a um consenso. Eles obtiveram 16 respostas dos 20 membros, então 4 membros não responderam. A gente brincou aqui que a Valéria seria um dos membros que não responder, dado que 70 perguntas ela falou que não responderia. Não responderia, desculpa. Dos 16, 14 são grandes indústrias, são as Big Pharmas, que têm mais de 10 mil funcionários e colaboradores. Então, são Big Pharmas mesmo e provavelmente elas são essas que estão envolvidas, como a gente falou aqui, com as fases iniciais de desenvolvimento e tudo mais. Só 3 empresas dessas 16 indicaram que não tinham experiência em determinar limites de qualificação maiores do que os pré-estabelecidos no ICHQ3A e Q3B. Aí eu vou pedir para o Leandro colocar essa imagem da figura 1 aqui para vocês. E basicamente todo o estudo foi dividido em produtos não oncológicos e não SDLT, que aí eles falam aqui que são oncológicos, obviamente, e medicamentos que são utilizados em doenças que são ameaçadoras para a vida ou que severamente debilita o ser humano aqui. Então, eles colocaram esse SDLT, que tem uma especificação dentro do CHS9 mais específico. Então, eles, vamos dizer assim, que são as moléculas comuns e os antitumorais, de modo geral. Mas tem essas especificações. E aí, a gente consegue ver nitidamente que as estratégias que foram utilizadas, o que segue o ICHQ3A é o que eles chamam aqui de Strict ICH-Q3A. Todas as outras, múltiplos QE3A e impurezas, porcentagem, elas já podem se exceder aos limites e aí já são coisas, e são técnicas que a gente acabou de falar, mais específicas para defender limites maiores. Eles colocaram também outras, que são esses outros que a gente está falando aqui, são técnicas, são abordagens mais fora da curva, mais fora da caixa, que eles apresentam com racional científico justificável. E o não aplicável foi quem necessariamente não tem experiência com isso e não fez nenhuma vez. Então, essa coluna aqui dessas moléculas, que são as moléculas normais que o Leandro está colocando aqui para vocês, ou já colocou em algum momento, vai trabalhar hoje, Leandro, vai trabalhar, tem bastante, é pepiando. Vocês vão ver que tem o fase 1, fase 2, fase 3, e aí cada um deles tem o tempo de exposição ali que foi durante a pesquisa, foi menos de 6 meses, mais de 6 meses, 28 dias, tudo mais. E se a gente for olhar, grande parte da fase 1, ou seja, quem submete para a fase 1, a maior parte deles utilizam limites maiores que o ICH, Q3A e Q3B, que é o impurezas, porcentagem de impureza, Que é o e múltiplas, vermelho e o verde, e o outros. Então, o estrito você usa bastante realmente, eles têm ali 5 respostas, ou seja, que de fato eles utilizam o limite dentro do ICHQ3A, mas todo o resto são limites acima. E é interessante ver que quanto mais próximo de estar no mercado, menos a abordagem de impurezas acima dos limites eles usam para justificar. E aí o paper até cita que quanto mais perto de colocar o produto no mercado, mais eu já conheço o meu produto e mais eu não preciso ter expectativas de que minhas impurezas estão saindo das especificações que é o mesmo critério. Mas eu preciso me adequar à legislação que fala sobre produto que está no mercado, que é esse HQ3A e Q3B. Então, E mais a pessoa também conhece a própria impureza. Exatamente, como conhece mais. removê-la e como eliminá-la do processo. Exatamente. E aí ele faz uma discussão bastante grande sobre as taxas de sucesso, os que não tiveram sucesso, e aí eu vou pular direto aqui para a figura número 4, que eu acho que talvez seja a mais significativa, 4 e a 5, para a gente falar um pouco sobre elas, e aí as mais significativas. Esse trabalho aqui também, essa figura da figura 4, fala sobre a frequência de aceitação pelas agências regulatórias desse monte de submissão que a gente está falando. Então, não é muito claro aqui na figura, pelo menos a gente estava discutindo aqui, nossa opinião aqui não foi muito claro aqui, mas a gente tem 4 colunas, ou 5 na verdade, uma é não aplicável, ou seja, quem não submeteu, quem não tem experiência nenhuma com isso, e aí a gente tem uma coluna de 100% de aprovação, então quem submeteu tudo e aprovou tudo, quem teve um pouco mais de 50% de tudo que já aprovou, de tudo que submeteu e está respondendo aqui, só que não foi 100%, ou seja,
teve algum questionamento ou um pushback das agências e tudo mais, e quem teve menos de 50% e quem não submeteu. E aí a gente pode observar que na fase 1, que é a maior quantidade, ou seja, as pessoas que mais submetem, e elas têm 100% de aprovação pelas agências regulatórias, utilizando os limites acima do ICHQ3A, o Q3B, que é o que a gente já vem falando aqui, de modo geral. E o que justifica, então, o uso de abordagens, como as que a gente falou, as estratégias, para defender os seus limites seguros dessas impurezas. E aí a figura 5 mostra um resumão, então, de modo geral, que é 73% das respostas, ou seja, 11 de 15 respostas que foram dadas, determinam os seus limites naquele limite máximo ali do ICHQ3A. Mas tem 27%, ou seja, 4 respostas das 15 que foram obtidas, e aqui não tem uma que foi retirada porque é o none, se não me engano. 27% delas defendem, sim, limites acima do ICHQ3A. Esse aqui é para submissão, né? Para submissão. Já não é o que é fazer. Não, esse é para fazer marketing applications, precificação. desculpa, Exato. eu não deixei isso claro. O que é mais importante ainda pra gente. Sim. Mas aí faz sentido com o que a gente olhou lá no primeiro que eu falei, que é, à medida que você vai avançando as fases de desenvolvimento, você vai controlando dentro dos limites e não fora, porque você já melhorou o seu processo. E aí é interessante ver aqui que eles, dessas 4 respostas para colocar no mercado, uma foi para medicamento oncológico, 2 foi para outros, que é aqui que é o legal, que outros significa racionais diferentes, abordagens alternativas, e uma foi um desfecho desconhecido que eles não tiveram acesso para a informação completa, certo? E aí ele começa uma série de discussões, que agora a gente pode discutir sobre... Eu queria perguntar para a Valéria, que ela estava falando agora sobre a figura, que ela adorou a figura número 6, sobre os países, sobre aonde que aceita, porque eles também fizeram essa análise, quais foram os países que mais tiveram aprovação. Não, essa figura que vou te contar, né? Que eu não consigo, fora os Estados Unidos, que tá gigantesco, né? Eu não consigo dar uma avaliada assim completamente nos outros países. Mas é legal porque a gente observa que é país em tudo quanto é lugar, que assim, a gente está bem distribuído, não só a Europa, não só, vamos dizer assim, países mais desenvolvidos, porque aí tem o Brasil, tem a Argentina, temos Taiwan, que são países em Serra Leoa, países em desenvolvimento, que também tem essa taxa de aprovação, né? E desses limites. E o que faz sentido quando a gente pensa que são países que têm mercados gigantescos de medicamentos. Ainda que a gente não desenvolva, por exemplo, no Brasil, IFAs do zero, a gente é um mercado gigantesco para medicamentos, até mesmo pós o próprio SUS. Então faz sentido a gente ter muita submissão para cá e ter muita taxa de... Não ter uma taxa tão grande de sucesso, porque a gente sabe que a Anvisa é bem rigorosa. A gente tem essa noção de que ela é bem rigorosa. Então, esses sucessos que são vistos para o Brasil são aqueles que conseguem passar por toda a maratona que a Anvisa promove, então a gente tem certeza que está tudo certo. E eu acho que também, se eu não me engano, pela população brasileira ser tão diversa, é muito importante também fazer uma etapa clínica aqui no Brasil. Porque eu acho que você consegue meio que matar um monte de coelho numa cajadada só. É o auge da mistura, né? Então você consegue ter tanta variabilidade numa única população que você meio que cobre todo mundo. Sim. A gente poderia ser os únicos testados, Sim. se você vai pensar, porque todos os países estão representados dentro do nosso país. Então faz muito sentido ter esses tipos de centro aqui no país. Sim. Muito bom. E aí tem coisas bem interessantes pra gente falar, meio que a gente já falou de acordo com esses meus últimos comentários dos gráficos, mas a primeira coisa que eu quero dizer aqui é uma das primeiras linhas aqui da discussão que eles falam é que em fases de desenvolvimento iniciais, as moléculas comuns, eu vou dizer comum para não dizer non-SDLT, cerca de 50% das indústrias empregaram limites sugeridos por Harvey e Haber's Law. O que significa isso? Polêmicos. O que significa isso? Pra mim não é nada polêmico. Eu não vou me opinar. É uma mulher grávida, não vamos Gente, opinar. assim, é tão óbvio, mas tudo bem. Mas significa Gente, que eles estão aceitando esse tipo de limite, né? Assim. Lógico, né? As agências Porque são coerentes nesse sentido. Porque esse limite ele está aplicado em vários outros guias de diversas outras formas, mas aí a gente não aceita, né? A gente
descarta. A Iris defende, Eu vou- provavelmente eu vai vou defender fazer o outro contrário. lado, Provavelmente ela vai Então, defender o contrário. Não, eu acho que esses limites, né, como a gente tinha discutido, que são aqueles das abordagens escritas na tabela 1, eles são, sim, cientificamente fundamentados, mas acho que tem uma questão aqui que o paper não deixa claro, mas que eu acho que é importante de ressaltar, que, ao meu ver, eles não são suficientes para você garantir a segurança deles, né? Então, eu acho que, de certa forma, o Reflection Paper de impurezas não mutagênicas, de qualificação de impurezas não mutagênicas, traz essa questão que ele fala assim, olha, a gente sabe realmente que, por exemplo, 1 miligrama é um indicador de quanto que eu devo realmente me preocupar, numa escala qualitativa, o quanto que eu preciso me preocupar com aquela impureza em função da sua dose. Mas se a gente falar 1 miligrama serve, a gente meio que esquece de olhar por trás, de fato, quais que são os aspectos que poderiam ir contra essa questão do 1 miligrama, que seria, por exemplo, falando de medicamentos que têm alta potência, por exemplo, Sim. ou de até mesmo indicações terapêuticas diferentes, as diferenças que tem entre os indivíduos e entre outras espécies. Então, eu acho que sim, eles são estratégias que, ao meu ver, deveriam sim ser consideradas, que é o que a gente entende agora que aqui não é tão bem visto, mas que elas fazem parte de uma contextualização geral. É isso, eu concordo com o que você está falando. Acho que não é. Eles provavelmente segmentaram aqui, porque é impossível, enfim, avaliar vários desfechos de uma mesma forma. Muito provavelmente foram os principais desfechos, e a gente está falando de fase clínica, Sim. né? Em que a gente não tem uma exigência regulatória como nos produtos para serem submetidos para o mercado. É lógico que tudo isso precisa ser levado em consideração, o que você falou, até para a gente poder aplicar apropriadamente cada tipo de abordagem que é possível dentro da qualificação, né? Eu só acho que elas precisam estar disponíveis. Elas não podem ser descartadas. Elas não podem ser descartadas, porque se elas estão como fundamento, inclusive, dos limites que foram definidos nos guias, por que eu não consigo usar essas abordagens? Por que elas né? não seriam apropriadas? Exato. Se elas são a base científica para fazer o limite. Se eu estou usando ela como base científica, ela pode fazer parte dentro da Exato. dentro da Lógico, estratégia. de novo. IFAs potentes, beleza, você vai pegar um anticoncepcional que tem uma 1 dose miligrama, a dose máxima é 1 de 1 miligrama. miligrama. Você vai falar que uma impureza de 1 miligrama, Aí você tá tomando impureza. Você tá tomando a impureza. né, assim, É 2 por 1. meio óbvio. Você come um medicamento, uma Mais empresa e toma impureza. outra coisa. É. Então, assim, é lógico que você precisa fazer uma análise crítica antes para entender qual que é a abordagem mais pertinente. Mas, de novo, Não é uma tábua de salvação, né? Tipo, exato. não é a porta lá no Titanic para você não exato. afundar. Sim. É mais uma Não é peça. checklist, É, né? eu É acho mais que uma por peça isso é que dentro. rola a preocupação, né? Porque eu acho que a partir do momento que você fala 1 miligrama pode usar, aí eu acho que abre a porteira e é meio que... Não é assim, Não é né, assim. gente? É, Né? é, Porque a porque gente acho é que é- bem consciente e concorda até quando que essas abordagens não podem ser usadas nesses casos. E o próprio paper, ele fica reforçando a ideia de que tem que ter o estudo integrado. Sim. Ah, O estudo sim. integrado faz parte Exato. do escopo. Uhum. Eu acho que legal talvez eles tenham colocado isso como várias estratégias, e quais as estratégias que mais apareceram, e ter sido essa que mais apareceu. E aí vamos dar destaque para essa. Por isso que eu queria saber as perguntas. Porque aí a gente saberia Sim. se foi por esse lado. Exato. Tipo, disso ter aparecido com tanta frequência, e porque apareceu com tanta frequência e tem um resultado positivo, então faz sentido Sim. a gente divulgar essa abordagem. Mas sempre deixando claro que essa abordagem faz parte de um conjunto Exato. de De avaliações. Exato. E eu acho que ela traz um aspecto quantitativo mesmo, né? Porque assim, aqui... E less than lifetime, né? Ponto. Não, e é interessante que aí ele vai trazendo mais discussões de casos específicos por causa das justificativas que eles deram, né? Então aí é que tem um outro exemplo que ele fala. Apesar do que a gente acabou de falar, ele dá um modo geral, que a gente já falou do sucesso de várias empresas que falaram que tiveram sucesso, blá blá blá. E aí tem uma aqui que fala, duas respostas, dois membros responderam que utilizaram limites maiores para o produto, utilizando a dose, ou aqui não fica muito claro se é o limite ou é do produto, mas aparentemente o produto tinha
dose de mais de 2 gramas por dia. Uhum. E eles conseguiram justificar e foram aprovados utilizando limites maiores que o CHQ3B. E aí eles deixam bem claro aqui que é muito interessante de ver que agências regulatórias, eles não falam de qual foi, estão fortalecendo ou embracing, né, o espírito dos guias que permitem que esses limites possam ser excedidos, dado justificativas coerentes, que a gente falou aqui, que justifique o aumento desse limite sem comprometer a segurança dos pacientes dentro dos estudos clínicos. Então, casos de doses grandes, ou seja, exposições que seria... É que a gente não sabe exatamente por quanto tempo, mas a gente está sabendo aqui que é 6 meses, se não me engano, o máximo que foi aqui das fases clínicas foram 6 meses. Mas a gente está falando de medicamentos, de produto, ou seja, utilizou o CHQ3B com um produto de mais de 2 gramas por dia. É o que a gente faz, né? Exatamente, é mais parecido com o que a gente É a nossa realidade inclusive. aqui. Então, assim, aqui a gente pode dizer que, sim, a Anvisa... Eu diria até que, pela nossa experiência, até com casos internacionais e outras agências, que a Anvisa me parece ser a agência mais evoluída nesse sentido, quando a gente está falando de produtos de registro, novos registros e pós-registro. Então, acho que aqui não é um foco até pelas respostas mesmo, que você vê a aplicabilidade aqui não é nesse late phase, mas a nossa experiência traz que, enfim... Não, e aí eles trazem... Apesar de não considerarem outras abordagens. Eles trazem mais 2 pontos bastante interessantes que eu identifiquei, que talvez vocês possam trazer outros. 6 membros que responderam também, falaram que eles foram obrigados, na contramão disso que eu falei anteriormente, 6 foram obrigados a reduzir as especificações, dado o pushback da agência regulatória. O que não ficou claro por causa de uma limitação do estudo, e eles deixam isso descrito aqui, é que não significa que reduzir significa reduzir para dentro do limite do CHQ3B. Eles podem ter pedido 10% e aí eles falaram, não, faz 4%. Aí ele tá fora, né? 4, beleza. Então não tá claro, mas significa que eles tiveram uma informação aí, as perguntas de novo, a gente já sabe as perguntas, mas esse é um ponto. E aí nessa mesma linha teve um membro que respondeu que ele foi questionado pela agência e foi não vou dizer obrigado, porque talvez obrigado é uma palavra muito forte, mas foi gentilmente solicitado para desenvolver estudos em animais para que essas impurezas pudessem ser qualificadas. E daí provou o ponto dele? Não sei, não fala, a gente não chega nesse estudo. Desfecho, né? E aí ele fala só que isso é totalmente contraintuitivo dentro do contexto que a gente já falou lá no início do trabalho, que todas as tendências do mundo hoje migram para um cenário onde a gente está evitando o uso de animais, e aí alguma agência, que a gente não sabe qual está estimulando que seja feita. E aí eu pergunto para você, na sua experiência... Nossa, eu tô aqui me contendo. Na sua experiência, já teve muita discussão de fazer estudo em animal ou até celular mesmo com impureza, né? E aí tem várias empresas que tomam a decisão de falar, não, mas o cenário mais realista é testar o medicamento com impureza. Ou não, ou só impureza. Você já interagiu bastante com isso, né? Já, eu confesso que eu não queria falar, porque eu tô bem revoltada. São os hormônios, gente. São os hormônios. Mas, assim, é bizarro, né? É bizarro. Mas eles deixam bem claro isso, é interessante. Que eles deixam bem claro que vai na contramão de tudo que os guias hoje estão fazendo. Que é antiga. Estão falando assim, tem um dinossauro aí que não quer pensar. Não quer evoluir, né? Uma pessoa dentro de uma agência. Né? E não quer evoluir. Exato. A gente sempre lembrar que a agência, ela não é uma São entidade. feitas de pessoas, né? Pessoas. Eu sempre falo isso. Exato. Cerveja de pessoas. Então, assim, é um absurdo. É imenso. Até porque, vamos pensar num cenário mais apropriado, que é você fazer com a impureza isolada. Tá? Então, já respondendo sua pergunta, mistura, né? Ou seja, o medicamento contendo essas impurezas, que elas estejam a 10%. 10% de qualquer que seja a dose máxima diária que você está testando. Ainda é 10%. É 10%. É uma concentração muito baixa. Tanto em vivo quanto in vitro, você pode não ter a sensibilidade adequada desse método para fazer essa avaliação, né? Enfim, então o ideal
o recomendado, já que não dá para fugir, né, da querência da agência, é fazer com a impureza isolada, ponto. E mais pura possível, né? É fazer com 1% de pureza da sua impureza, mas enfim. E aí, os resultados que você vai obter, mesmo da impureza isolada em vivo, não necessariamente são extrapoláveis pro humano. Essa é uma outra discussão, Sabe? né, que se tem hoje em dia, se o método vai ser correto, né? Exato. Então, assim, gente, E não vai ser realista em relação ao medicamento. Também. não vai, não tem- sabe? Se você vai extrapolar uma dose de impureza de, sei lá, um micromol para 1 mol, chutando o valor de nada a ver, não vai ter 1 mol dentro do meu medicamento. Então, qualquer coisa que você observe e avalie vai ser sempre fora da realidade. E aí você está gastando dinheiro, você está gastando Sim, material, por tempo E animal, né? e animal. Não, e eu acho que nesse caso, realmente, se a gente tá passando, né, tratando desse cenário hipotético maluco, que na verdade não é hipotético, mas que a gente tá real, percebendo né? que realmente acontece, É. acho que para ter um melhor resultado, deveria fazer esse estudo frente ao ativo. Então, testar os dois, a impureza e o ativo, nas mesmas condições, nas mesmas doses, para realmente fazer uma comparação entre os desfechos. Tipo, porque não significa que ter desfecho toxicológico para impureza, isso é de fato uma preocupação. Então, tipo, deveria usar ainda mais animal para poder usar o ativo também. Exato, eu concordo, porque no final, quando a gente faz a avaliação de uma impureza presente num medicamento ou num IFA, a gente faz uma análise comparativa, né? E aí entra risco-benefício. O quão essa impureza traz riscos adicionais ao próprio risco do ativo, né? Enfim, então... Mas nas minhas discussões internacionais, eu sempre tive o feedback de especialistas do nível desse paper aqui, de que eles faziam Teste. estudos em animais para submissão. Não duvido, tá aqui. Faz sentido. E aí eu estão olhando fiquei a em luz do choque. conhecimento atual, que Eu nunca sei- apaga, né? É. Luz não apaga, gente, pelo amor de Deus. E eu sempre desafiei, eu falei, então talvez vocês não estejam submetendo para a agência correta, que é a Anvisa. A Anvisa não precisa. Inclusive, a Anvisa, ela é tão evoluída nesse sentido que, se você fizer um estudo em animal, mas você precisa justificar num nível o fato de você usar isso para uma impureza, que é capaz de você tomar um indeferimento só porque você fez um estudo em animal. Injustificável, assim, sabe? Então, essa é uma parte bem, bem legal da nossa agência, porque ela está, sim, acompanhando... A luz do conhecimento. Ela está na luz do conhecimento atual. E aí, para encerrar essa parte da discussão e a gente já ir para o fim do PPano, porque a gente já falou bastante, tem mais 2 tópicos que eu ia trazer, que o primeiro é bem simples, que é, a pesquisa também deixa bem claro as limitações da própria pesquisa, e isso é muito legal de ver, porque apesar de ser uma informação muito relevante, por isso a gente está trazendo aqui para bater papo com vocês, para atualizar todo mundo que está assistindo, porque também é importante para a gente se atualizar e entender o que está acontecendo no mundo e compartilhando com vocês. É óbvio e fácil de entender que também tem gaps e também tem coisas que provavelmente vai acontecer no futuro de novas pesquisas e que o próprio grupo aqui dos pesquisadores tenta resolver isso. E a gente discutiu aqui no começo do episódio sobre a não interação com as perguntas, logo a gente não sabe o que está acontecendo de modo geral. Mas ele deixa claro que eles não têm todas as informações, por exemplo, não foi feito, tem uma limitação, por exemplo, para saber a quantidade de justificativa em relação a metabólito, eles não avaliaram aqui. Rotas de administração, vias de administração, é que eu estou vendo roots aqui só. As vias de administração, que eles também não consideram aqui. Indicações oncológicas específicas, que eles também não colocam aqui. Enfim, tem algumas questões específicas que eles descrevem como limitação e que eles pretendem atingir nas próximas pesquisas. E aí, por fim, eu deixei por fim essa aqui, que eu acho uma discussão bem interessante e complexa, que eles têm um dilema muito comum, que é a pesquisa não entrou profundamente nessa questão, mas é o uso do limite com porcentagem ou falar sobre ingestão absoluta. Que ele fala que é um dilema que as indústrias farmacêuticas têm que lidar, porque muitas das vezes a dose da substância permite que o limite seja considerado como absoluto,
Entretanto, às vezes, se a dose é muito grande, o limite da porcentagem na impureza excederia esse limite que foi falado se a gente utilizar o absoluto ou não. Então, o que eu quero dizer é quando usar a porcentagem, quando usa o limite absoluto, e aí a gente... E eu acho que essa é aquela bagunça que acontece muito agora na avaliação de risco de nitrosamina, né? É. Que a depender de como cada pessoa faz a avaliação e o controle, em massa ou em porcentagem, Em ppm, ppm. concentração, qualquer forma que seja de concentração, pode surgir algum equívocozinho nessa avaliação, né? Então, é porcentagem em função do quê? Eu tô falando de ativo, eu tô falando de dose de produto. Então, assim, para nitrosamina, a gente tem percebido realmente que é melhor a gente trabalhar em massa, porque massa é indiscutível, é o que descreve o desfecho toxicológico. E aqui eu acho que... teria que ser número de mols, né? Aí seria indiscutível, né? Isso realmente... Não, e eu acho Mas aí que... ficaria muito complexo. Né? Mas ninguém me fazer dá uma você impureza aí, mesmo, o 3 milimol. 3 milimol. Não, esse é impossível. Micromol, então. Não, mas eu acho interessante discutir isso, porque a gente fala sobre isso também, por exemplo, quando que você usa 1 miligrama, quanto você fica no 0,15, Sim. você pode usar as duas coisas, desde que 1 miligrama seja seguro, se não for seguro, aí, que nem a gente tá falando aqui, 20, por exemplo, aqui falou no paper, né, o uso de 20 miligramas quando a dose, o tempo de exposição for um tempo curto. Às vezes 20 miligramas assusta, que você fala, pô, 20 miligramas, mas é num produto de 5 gramas que você tá tomando, então é pouquinho, né? Então essa relação... Não, e é por isso que os próprios guias trazem nas tabelas o limite permitido em porcentagem e em concentração. Mas sempre Até- tem uma questão de... Quem ser o mais Quem é o menor. menor. exatamente. Até por isso, porque não é para Extrapolar. Exato. Porque A base dos cálculos todos é muito mais feito em miligramas do que em porcentagem. Tem Então, que ser o mais conservador, Exato. né? Olhando o pior cenário. E aí meio que não é o que é conveniente, mas é o que quando você faz todo o estudo, melhor vai ser não correlacionado com os dados que você está tratando. Exato. Se você tiver um valor muito alto de 20 miligramas para 5 miligramas, mas você tem um estudo tão robusto que sabe que esses 20 miligramas não vai causar nada, show. Mas se o seu estudo não é tão robusto assim e 1 miligrama é melhor, você vai você vai descer 1 degrau, 1 miligrama. Mesmo que o 20 miligramas seja ok, mas porque você não tem dados o suficiente para ter um estudo tão robusto. Então, tudo depende do que você está olhando do lado, né? Para escolher um ou outro. Concordo. São os dados que permeiam a sua defesa ou a forma da sua qualificação, a estratégia da sua qualificação, para saber se os 0,15%, se a porcentagem é melhor Ou do se o que absoluto. o absoluto é melhor, né? E aí eles falam que é importante, eles estão tentando conseguir mais informações sobre isso, das experiências dos membros com as agências, justamente para desenvolver como dar forma a essa recomendação de uso de uma coisa ou outra. E aí, no fim, na conclusão, aí já chegando para o final, eles falam que essa parte principal dessas discussões importantes é utilizar limites absolutos ou em porcentagem e discussão de exposição por tempo. Então, que no final acaba sendo concentração por tempo, né? Se você pensar quanto tempo você vai ficar exposto versus o quanto você vai ficar exposto, logo pensar... E eu acho que a porcentagem ela é muito mais uma interface com a analítica do que qualquer outra coisa. Para ficar mais fácil. Eu sou sempre a favor da massa, não tem jeito. Sim, até mesmo porque eu não sei como que é a conversa entre o analítico e o setor analítico e o toxicológico também. Oi, tudo bem? Resolve meu problema. Aí, mas é isso, a gente Identifica pega a dose aquilo. máxima diária do IFA em massa e converte a concentração da impureza em porcentagem. Sim, mas daí a gente usa a nossa interpretação e não sei se como não tem, sei lá, talvez uma boa comunicação, qual que é a interpretação que eles têm para chegar nesse limite em porcentagem? Que você acabou de falar, a gente usa... Não, mas é que o limite vem do tóxico, né? O limite em massa. Então, em massa, mas a gente já converte. Em função da porcentagem, para ele dar... Tá. Exato, porque aí a porcentagem na dose máxima diária, ela é porcentagem. O que você for pesar de massa do comprimido para poder fazer a sua análise, vai estar com a porcentagem relacionada à dose máxima diária e mas daí se eles usam depois, sei lá, eu dei em porcentagem e na verdade tem uma falta de comunicação em relação à dose máxima diária que motiva essa porcentagem, pode ser que as porcentagens que são iguais, na verdade, no fim das contas, referem-se a massas diferentes, entende? Sim. E a comunicação que é o problema.
sabe que seria uma boa complementação a esse estudo se as agências fizessem essa mesma... Contraponto. Esse mesmo contraponto. Tipo, eles Nossa, receberam, é. e aí, tipo, baseado em tudo que a gente recebeu, ó. Então tá bom. Por É isso aqui, nossa, porque aí, Toma esse aí aqui. a gente conversa mesmo. E consegue, sim. talvez não precise construir um guia específico. Não, talvez não precise. Não Mas aí a gente- precisa? mas não, daí a gente conversaria melhor. Porque É. a gente estaria vendo o lado da agência. Supondo que as agências não queiram fazer o guia. Porque, putz, dá muito trabalho. Mas nos dê alguma. Joga um osso, gente. Nos dê alguma coisa. Uhum. Porque aí a gente também veria a visão deles em relação às qualificações que eles recebem. O que eles veem nisso? Como eles estão olhando para a indústria? Porque a gente está sempre olhando a indústria, nós, né, estamos olhando a indústria para a agência, não o contrário. A gente não consegue saber exatamente como a agência nos vê. E aí seria legal se, sei lá, 3 agências se juntam e faz esse mesmo estudo, tipo, tá bom, vocês viram isso aqui? Peguei 10 anos de relatório aqui, tem tudo isso aqui para vocês. Se virem agora. Parem de encher meus Brilhem, filhos. brilhem. É. Brilhem. Não é? Brilhem. Eu acho que no final, por exemplo, a gente pode falar como um ponto neutro, né, nessa relação indústria e agência, porque a gente não tem, como consultoria e defensores aqui da saúde pública, A gente é um... a gente não tem né? interesse em defender o que a indústria quer, Sim. mas sim o que é seguro para a população. E aí acho que a gente fica muito mais perto da visão da agência do que da visão da indústria, né? Tanto é que A gente julga barra alguns essa visão. processos, exato, antes de seguirem para a agência. Mas de fato seria interessante porque às vezes a gente está preocupado de uma forma e eles estão preocupados com isso, e né? vice-versa, Uhum, né? sim. E vice-versa. Nossa, essa é bem legal. Deixa aí o desafio aí, ó. É. Já é a provocação. Essa provocação, a gente encerra o paper do Papeando com a provocação da Valkyria, né? Supondo que ela vai querer voltar para fazer novas provocações com a dupla Iris, entendeu? Ah, claro. Eu acho que Não, poderia... não precisa ser provocações. Eles podem só... Pode ser só As comentário. soluções. A gente soluções. pode trazer a câmera aqui e a turma das 5. Você traz a câmera até você, assim. cinco. Perfeito. Vários assuntos. Sim. Justo. Talvez a gente tivesse que fazer vários cortes. Talvez. Edições. Aí deixa com o Leandro. Edições. Corte, você tá querendo dizer, não é cortar e soltar, é retirar. Exato. Edições, Edição. perfeito. Edições. Bom, é isso. Então, gente, encerramos nesse Papeando, mas foi um assunto bem bacana. É interessante ver como que está sendo a interação de várias empresas com um contexto de que qualificação de impurezas, que é uma coisa que a gente faz bastante, que a gente lida bastante, saber quais são as experiências deles com outras agências. É claro que isso aqui é só um pedacinho de um contexto muito maior, que provavelmente dentro do próprio grupo ali do consórcio, eles devem debater coisas pra caramba sobre esses assuntos aqui, mas é engraçado não, é muito bom e interessante a gente ver a tendência do mercado de que sim, a gente tá meio que no caminho certo, porque muitas outras empresas também aumentam os limites de CHQ3A e Q3B. Talvez um dia a gente chegue a pensar até de aumentar esses limites do próprio guia. Próprio guia, sim, com certeza. Não aumentar, não, acho que não é aumentar, ele é revisitar em função das estruturas das impurezas também. De certa forma, é aumentar, mas talvez não para todo mundo. Então, seja Perfeito. para um, seja Alô, reduzir. estadual. Revisar ou colocar less than life. Revisar definitivamente. Não, ou revisar, né? e less than Revisar life, tem definitivamente. tudo isso que a Sim. gente precisa Revisar pôr nesse definitivamente. pacote aí, né? Sim. Mas é isso. Alguma coisa a mais que vocês queiram compartilhar com os nossos, como você disse, teleamores? Não, como é que era? Seguimos? Seguimores. Alguma coisa assim ou não? Não, eu tô Tá tranquila. preocupada hoje. Tá bom. Então tá bom. Tranquila, no caso, eu não tô. Tá bom, Então, vamos perfeito. ficar por aqui, que acho que eu já falei tudo que eu Justo. consegui. Gente, muito obrigado mais uma vez. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixa o seu like, dá o joinha lá pra gente no YouTube, ativa o sininho, deixa o seu comentário, interage com a gente pra gente trazer mais informação como essa ou algumas outras em específico. E se inscreve no canal pra gente bater a meta, tem mais 2 meses. Leandro, vai ter episódio pra caramba agora, as pessoas vão ter muita oportunidade pra se inscrever no canal, certo? Vai ter episódio. Eu tô muito empolgada pra ele. Vai ter muito episódio. Agora vocês vão ter assim. Já está tendo episódio gringo, na verdade. Não, então agora vocês vão cansar de ver episódio toda semana, vai ter vários, um atrás do outro. E conforme a gente vai produzindo esses que são coisas que estão saindo novas, a gente vem aqui e joga uns extras também pra vocês não se acostumarem só com as cast séries inglesas, né? Então vai ter episódio toda semana agora. Talvez, não sabemos. A gente vai tentar que sim. Vamos tentar que sim. Se não teve, porque a gente não conseguiu.
Ótima conclusão. Simples assim. Simples Se assim. teve, não teve. Se não teve, não teve. Então, não se esquece também, sigam a gente nas nossas redes sociais, no LinkedIn, no YouTube, a gente já acabou de falar aqui, e no Instagram como Spectra. Então, se vocês não nos seguem, seguem lá para vocês saberem tudo o que está acontecendo, as cast séries, o que vai acontecer. A gente vai soltar os episódios por lá também. Mais algum lugar... nosso site, nosso blog tem sido a gente tem postado cada vez mais coisas bacanas no nosso blog, então se você tem curiosidade de saber um pouquinho mais das análises que a gente faz desses papers aqui, essas análises internas que a gente desenvolve, lá no blog a gente tem um conteúdo específico falando sobre essas coisas que a gente não publica, que não necessariamente a gente falou aqui, mas que a gente compartilha nas nossas apresentações, também tá tudo lá, certo? Alguma coisa a mais que eu não falei? Não. Leandro, alguma coisa a mais? Não? Tudo certo? Tudo certo. Então... Como o Pasteur dizia, que o acaso favoreça as mentes preparadas e que alguma coisa que nós falamos no episódio de hoje seja o acaso que vocês estavam esperando. Até o próximo episódio e tchau. Tchau. Toda vez que você fala isso, A Iris tá rindo o episódio inteiro. Ela queria muito gravar com a Valéria. Ela ficou animada. Sextou. Ela nunca gravou assim com ninguém, só pode dizer.